Olá, eu sou o Jonas e eu estou aqui para mais um vídeo para conversar um pouquinho com você hoje sobre um dos maiores desafios que os pais enfrentam com os filhos. E um desses maiores desafios é o quê? A desobediência dos filhos. Você enfrenta isso aí na sua casa com os seus filhos? Daniel, teus filhos te desobedecem? Sim. O Daniel é sincero. O Daniel é meu colega que está fazendo esse vídeo. Então, é uma realidade de muitos pais e muitas mães que as crianças desobedeçam as regras, desobedeçam as ordens, não cumpram os limites que os pais estabelecem, mesmo às vezes sem ter muita consciência disso, mas os limites servem para que a criança fique em segurança. Os pais procuram delimitar algumas coisas para que a criança fique em segurança. Pelo menos é o que para que deveria servir esses limites. Muito bem, se você está enfrentando isso também aí na sua casa, me diga uma coisa, como você se sente em relação a isso? Como é que você se sente quando os teus filhos te desobedecem, não cumprem uma regra, não cumprem o limite que você estabeleceu? Como você se sente em relação a isso? Pense numa situação. Imagino que você deve se sentir frustrado, né? É um pé no saco quando as crianças não cumprem algo que os pais pedem. Não é assim? Você fica triste também? Você fica esgotado? Você fica com aquele sentimento de impotência? Você faz, nunca dá certo. Parece que você tem que repetir inúmeras vezes para que eles entendam. Imagino como você deve se sentir. Eu também me sinto assim. Quando acontece. Hoje acontece bem menos. Mas isso eu já tive essa experiência também com a minha filha, de eu pedir para ela fazer determinada coisa e ela não fazer de outro jeito. Eu ficava me sentindo a última bolachinha do pacote, fica meio estranho dizer, né? Eu ficava me sentindo não muito querido, eu ficava me sentindo bem frustrado mesmo, para dizer a verdade. E aí você já parou para pensar o porquê? As crianças desobedecem uma ordem sua, desobedecem um limite. Às vezes parece que elas não estão nem aí, né? Vão fazendo, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você já parou para pensar o porquê acontece isso? Será que é porque a criança quer irritar você? Você já parou para pensar sobre isso? Será que o seu filho quer irritar você, gosta de ver você irritado? É por isso que ele não cumpre determinada regra, determinado limite? Quem sabe até você já tentou de tudo. Não sei se você já tentou fazer várias coisas. Gritar, xingar, ameaçar, dar castigo, tirar do castigo. Aí voltou atrás, se arrependeu. Você já tentou fazer várias coisas. Oração e promessa, foi caminhando lá para o santuário da Nossa Senhora Aparecida, sei lá o que você fez, e não está dando certo. Você até já largou de mão, deixou ele fazer o que quisesse. Ou melhor, deixou ele fazer o que ele quisesse fazer e não deu certo. Bem, de qualquer forma, a pergunta agora que eu quero fazer, nesse vídeo eu tirei o vídeo para fazer pergunta, né? A pergunta é, por quanto tempo você tentou fazer isso que você tentou fazer? Ficou meio repetitivo, né? Por quanto tempo você tentou fazer isso? Será que você tentou pelo tempo necessário? Porque eu já vou mostrar, hoje eu vou falar nesse vídeo, duas capacidades que um pai e uma mãe precisa ter para que ele consiga fazer as regras e os limites funcionarem. Então, por quanto tempo você tentou é uma das variáveis imprescindíveis, é uma variável muito importante. Então, falando sobre regras, limites e a desobediência das crianças, algumas variáveis que você tem que considerar é o seguinte. Primeiro, você foi coerente naquilo que você pediu? Era algo que a criança podia fazer para a idade dela. Você foi coerente. Uma outra questão sobre as regras que você definiu, que você pediu para que ele cumprisse, elas estão bem claras. Porque muitas vezes uma regra assim, ou uma recomendação, né, como os pais fazem para as crianças antes de sair de casa, olha, se comporte, hein, filho? Tá, mas o que é se comporte? Pensa comigo. Uma criança que está aprendendo, 2, 3, 4 anos, o que é se comportar? Você precisa ser mais específico, precisa ser mais claro. Você precisa dizer o que é se comportar no seu padrão, aquilo que você espera, porque às vezes uma criança mais agitada
Se comportar para ela pode ser ficar correndo o tempo todo agitada para lá e para cá. Pode ser que se comportar seja não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas ela vai continuar correndo porque é o estilo dela. Então, será que a regra, aquilo que você pediu a regra foi clara? Esse é um ponto importante que você tem que anotar quando você pedir alguma coisa para o seu filho ou sua filha. Uma outra coisa, você está dando o exemplo daquilo que você está pedindo? Se aplicar isso, por exemplo, você diz assim, filho, não pule em cima do sofá porque rasga. Então você disse o porquê também, mas lá pelas tantas está você subido lá e pulando em cima do sofá. Esse é só um exemplo. Você diz assim, filho, não é para tomar refrigerante, mas você toma refrigerante. Filho, não é para dormir ficar assistindo esse tipo de programa de televisão, não é adequado para a sua idade. Aí tudo bem, é só ele que não pode, é um programa para adulto. Então, você precisa também dar o exemplo de algumas coisas que você quer que ele imite. Ou até você diz, não grite com o seu pai, não grite com a sua mãe, mas você grita com ele. Então fica uma coisa sem coerência também. Uma outra questão a regra está justa? É uma regra justa para a criança, naquela idade, naquele contexto? Você vai dizer para a criança que vai no parque de diversão, ok, mas fique sentadinho lá e não corra e não brinque. Está justa essa regra? Ou até, de acordo com a idade, um pode cumprir, o outro que é maior não pode cumprir, ou vice-versa, aquela regra. Então, avalie se você foi coerente, se a regra foi clara, se você está dando o exemplo que precisa para que ele possa imitar você, mãe ou pai, e depois se a regra está justa. Porque duas capacidades essenciais que necessariamente você, mãe e pai, precisa desenvolver para que você consiga fazer com que os seus filhos lhe obedeçam. Uma delas é a persistência. Por isso que eu perguntei por quanto tempo você tentou. Se você tentou um pouquinho e logo desistiu, você caiu, entrou na sua frustração, na sua tristeza, não vai dar certo. A criança vai testar isso. O quanto é importante isso que o papai está falando, o que a mamãe está falando. Ela vai insistir uma vez, vai insistir outra vez. E aí, se você não tiver persistência, ela vai entender que aquilo era momentâneo. Considerando que regras podem mudar com o tempo. Você precisa persistir enquanto aquela regra estiver válida. Então, persistência pode ser uma capacidade, ou melhor, uma capacidade que você pode precisar desenvolver. E uma outra é a paciência. Muitos pais desistem muito fácil, muitos pais explodem com a criança, e quando o pai perde ou a mãe perde o equilíbrio emocional, já vai para um outro nível de conexão com a criança. Uma conexão conflituosa. É a minha vontade contra a sua vontade. Mas se você não foi claro, não foi coerente, não deu exemplo, isso tudo parece um jogo de poder. E a criança vai querer também se autoafirmar nesse aspecto. E daí vai ficar um jogo de poder. Então a paciência e o equilíbrio emocional da mãe e do pai é muito importante. Se você não desenvolver essas capacidades, você não vai fazer com que o seu filho lhe obedeça. Por quê? Porque se você quer que uma criança obedeça, você precisa também compreendê-la. E sem paciência, sem escutar o seu filho, sem o devido entrosamento, conexão e empatia, dificilmente ele vai querer lhe obedecer pelo simples fato de você pedir uma vez. Que o objetivo, não sei se o seu é esse, mas você pede uma coisa para o seu filho, se está coerente, se você está dando exemplo, se está claro, que ele faça. Você não vai pedir nada absurdo. Então é esse o seu objetivo? Que o seu filho lhe obedeça dessa forma, porque você está orientando ele pelo melhor caminho, conforme a sua consciência? Então você precisa desenvolver essas capacidades. Agora, muitos pais não têm clareza do que eles querem. É por isso que no método Educação Luz eu explico como criar regras e como criar limites. Primeiramente, que sejam claros, que sejam justos, que sejam equilibrados, para que você não precise voltar atrás das suas decisões. Uma vez que você organiza isso de forma simples, mas que fique bem claro, você simplesmente vai solicitar algo para o seu filho. E caso ele não cumpra, você vai persistir. E aí tem todo um roteiro lá, um roteiro muito simples no método Educação Luz,
para que os pais possam desenvolver essas capacidades que precisam, para que possam orientar os filhos. E se uma das questões que impede de uma boa orientação é a desobediência deles, o método tem um passo a passo de como você pode conseguir isso. Então, por esse vídeo era isso. Se você gostou, se estiver assistindo no Facebook, clique em gostei, ou clique... Do Facebook só tem curtir ou não curtir, então clique em curtir, curta a página, clique em gostei ou não gostei no YouTube, assine o canal. E se você quiser se aprofundar nesse assunto e se quiser saber mais sobre o método Educação Luz, clique no link aqui acima ou aqui abaixo do vídeo, informe o seu e-mail e se cadastre gratuitamente na minha lista. Eu sou Jonas Antunes Ramos, do site Meditação para Crianças, da Academia de Paz e também organizador do método Educação Luz, onde eu oriento como mães e pais podem educar melhor os seus filhos, podem orientar melhor as crianças da nova era. Por hoje era isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.